Lucas 5, do 1 ao 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E havendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Glória a Deus. Meus irmãos, essa cena maravilhosa, todos nós já ouvimos, conhecemos. Então eu quero apenas usar um tempo para que a gente possa contextualizar. Vamos olhar como que aconteceu isso, em que situação, em que momento. Primeira coisa que nós temos é que este relato, ele acontece nos 3 evangelhos sinóticos. Está registrado tanto em Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, quanto em Mateus, tanto em Lucas. Porém, João nos dá uma informação interessante para nós considerarmos aqui. João nos apresenta lá no início do seu livro, do seu evangelho, que Simão já conhecia a Jesus. Nós vamos encontrar João dizendo que um sujeito chamado André, que depois nós descobrimos ser o irmão de Pedro, e um outro discípulo que João não relata o nome, mas acredita-se ser o próprio João, foram encorajados pelo então mestre deles, João Batista, a seguir Jesus. E eles acompanham Jesus, então André e supostamente João acompanham Jesus a uma certa distância, e nós vimos João relatando aquela conversa de Jesus com ele, dizendo: o que vocês querem de mim? E eles perguntam: qual é o seu endereço? Onde você mora? E Jesus diz para eles: vem e vê. E eles passam uma tarde com Jesus. E ao sair dali, André procura o seu irmão Simão e diz para ele: meu irmão, nós encontramos o Messias. E nesse momento, Pedro, ou Simão, se encontra com Jesus e Jesus profetiza sobre a vida dele. E a história segue e nós não ouvimos mais falar a respeito de Pedro ter largado tudo e seguido Jesus. Apenas ele encontrou Jesus, Jesus profetizou sobre a vida dele, dá um novo nome a ele, agora eu vou te chamar de Cefas, dá um apelido a ele, e a vida segue. E aí nós encontramos no capítulo anterior de Lucas, no capítulo 4, nós fechamos o capítulo 4 entendendo que Jesus foi à casa de Simão e curou a sogra de Simão. Então nós sabemos, somos informados por Lucas, que Jesus já conhecia Pedro e Pedro já conhecia Jesus antes desse episódio que nós lemos aqui. Então a história ela vem se construindo. Houve já um encontro entre eles, Jesus já profetizou sobre a vida de Pedro. Por alguma razão, Pedro não segue Jesus naquele momento. Houve um outro encontro de Pedro com Jesus, agora Simão recebendo Jesus na sua casa, Jesus cura a sua sogra e servem refeições com Jesus, participam da mesa com Jesus. E agora nós chegamos nesse relato. Marcos e Mateus são muito sucintos, muito breves, apenas dizem
que os discípulos são encontrados por Jesus pescando e Jesus os convida a segui-lo e eles seguem Jesus. Mas Lucas é o que nos dá mais detalhes. E esse trecho que nós lemos aqui é cheio de uma riqueza de detalhes que nós podemos agora entender detalhe por detalhe. Primeiro, diz que Jesus estava pregando no Lago de Genezaré. O Lago de Genezaré é um outro nome para o Mar da Galileia. E havia uma multidão de pessoas para ouvir a palavra de Deus. E essa multidão de pessoas estava pressionando Jesus, ou seja, estava o apertando. E ele, na intenção de se posicionar de uma maneira melhor para que pudesse ser ouvido, ele olha e vê alguns pescadores que estavam lavando as redes. Lavando as redes, olha esse detalhe. Então, eles estavam preparando-se para guardar as redes que haviam, depois nós vamos descobrir, pescado ou tentado pescar a noite toda. Temos aqui então uma definição de o lugar onde era e vamos construindo na nossa mente essa cena. Então sabemos que o lugar era às margens do Mar da Galileia, numa praia do Mar da Galileia. Sabemos que já era de manhã, sabemos que havia uma multidão ali disposta a ouvir Jesus pregar e sabemos que aqueles pescadores estavam lavando as suas redes. Se eles estavam lavando a rede, era porque eles haviam lançado ela ao mar. Até aqui a informação que nós temos. Por que lavar a rede? Porque caso eles guardassem a rede sem lavar, a rede apodrecia. Então, se eles quisessem utilizar a rede novamente, era preciso lavá-la. E aí, Lucas continua relatando. E entrando num dos barcos, então imagina a cena. Jesus vê ali aqueles pescadores lavando as suas redes e entra em um dos barcos. E fala para o proprietário daquele barco, que ele já conhecia, era Simão, já havia se encontrado com ele pelo menos 2 vezes, pelo que nós vimos. Fala para ele, olha, leva o barco um pouco mais afastado aqui da praia, entra um pouco mais para dentro nas ondas, e Jesus, portanto, assenta-se naquele barco e ensina do barco a multidão. Jesus usa, portanto, o barco, as ondas do mar, o vento que normalmente sopra em direção à praia, para amplificar a sua voz e para ensinar aquela multidão. E agora vocês imaginam a cena. Jesus já havia construído uma certa proximidade com Simão. E agora Jesus entra no barco de Simão e diz, agora você vai obedecer o que eu estou dizendo. Ou eu estou pedindo para você afastar esse barco um pouco mais. Entra um pouco mais nas ondas. E ali, Pedro teve a oportunidade de obedecer ou não Jesus. E talvez você pode pensar, mas é uma coisa simples. Alguém entrou no barco, pediu para ele afastar um pouco e ele afastou. É simples para nós lendo aqui, mas talvez Pedro poderia dizer, mas eu estou cansado. Eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Estou aqui lavando a rede, vem esse cara pedir para eu tirar o meu barco daqui e levar de novo, tem que remar um pouco e levar ele de novo um pouquinho mais afastado da terra. Não vou fazer isso. Me desculpe, mas ache outro barco. Não é comigo. Vocês viram que ali o gesto de Pedro já demonstra confiança naquele que estava pedindo isso para ele. E Pedro atende esse pedido, leva Jesus afastado um pouco. Jesus senta-se e começa a ensinar. E Pedro ouvindo aquele ensino. Jesus ensina aquela multidão, termina a sua pregação, termina o seu ensinamento. E aí agora ele já plantou a semente da fé no coração de Pedro. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Pedro confiou primeiro a ponto de obedecer e levar o seu barco um pouquinho mais afastado da terra. Agora vem um pedido um pouco mais ousado para Pedro. Mas Pedro estava assentado ouvindo a palavra de Deus.
E ao ouvir a palavra de Deus, a fé necessária para que ele cresce nesse segundo pedido já havia sido produzida na vida dele. Olha que interessante isso. E às vezes a gente despreza a importância de sentar e ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente pega, por exemplo, um culto normal, um culto doméstico, a gente abre a palavra de Deus, lê para os nossos filhos, mas a palavra de Deus está produzindo neles, em nós, na igreja, a fé. E algum dia essa fé será necessária para crer em algo. E aqui foi o que aconteceu com Simão. Veja só, primeiro ele já tinha encontrado Jesus e Jesus tinha profetizado sobre a vida dele. Depois ele já tinha visto Jesus curar a sua sogra. Ele já tinha certamente presenciado Jesus pregando, realizando milagres. E Jesus foi preparando o terreno para fazer algo extraordinário na vida daquele homem. E agora, depois de ter ensinado, o versículo 4, Lucas diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E aí aqui nós temos que adicionar um pouco mais de informação. Pedro era um pescador juntamente com seu irmão André, provavelmente era um negócio da família. Ele vivia em uma comunidade de pescadores. E podemos dizer aqui que ninguém conhecia mais sobre pesca ali no Mar da Galileia do que eles, certo? Eles eram os especialistas. Eles eram os profissionais. E todo o pescador do Mar da Galileia sabia que o momento correto de pescar e a forma correta de pescar era durante a noite e em mar raso. Basicamente, essa era a forma de pescar no Mar da Galileia. Durante a noite e em mar raso. Procuravam lugares onde a maré estava baixa, lançavam a rede e capturavam os peixes. E agora Jesus, depois de ter pregado aquela multidão e Pedro ter ouvido a pregação da palavra, Jesus pede para ele fazer justamente o contrário. Você vai pescar de dia e você vai para o alto mar. E aí, o conhecimento de Pedro é confrontado. O racional de Pedro é confrontado. A experiência prévia de Pedro é confrontada. E ele fica naquele momento que ele tem que tomar uma decisão. A lógica está dizendo para eu não ir, porque eu sei que só dá peixe à noite e no raso. Mas eu ouvi esse homem pregando. E eu sinto algo estranho dentro de mim que está dizendo para eu ir. E isso, meus irmãos, é fé. Por isso que a palavra de Deus descreve a fé como a certeza das coisas que não se vê. A fé não é um tiro no escuro. A fé é uma certeza, embora não seja possível ver. Pedro ali é confrontado entre a sua experiência, então na área de experiência dele, aonde ele era o especialista, aonde ele era o profissional, ele ganhava a vida fazendo aquilo, Jesus resolve testar a fé dele justamente naquilo. E Jesus gosta de fazer isso, né? Deus gosta de fazer isso com a gente, né? Quantas vezes a gente acha que a gente está no controle de algo, que a gente sabe, que a gente entende, isso aqui é comigo, e aí Deus resolve nos mostrar naquilo que a gente acha que a gente mais sabe, que a gente precisa acreditar nele, e que a gente precisa confiar nele. E quantas vezes a gente é confrontado e a gente fica entre as nossas certezas, as nossas experiências, o nosso conhecimento e a fé. A fé simplesmente para se largar e dizer, eu não posso fazer isso. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu confio. E foi isso que Simão viveu aqui. E ele vai com seu barco ao alto mar, lança sua rede, e aí nós vimos aqui que ele conseguiu lançar a sua rede. Mas antes de fazer isso, no versículo 5, ele explica por que ele fez isso. E essa tradução que eu li aqui, Almeida, Revista e Corrigida, diz assim, mestre, eu trabalhei a noite toda e nós não apanhamos nada, mas por que mandas, lançarei a rede? Em outras traduções diz, sob a sua palavra, lançarei a rede. Aqui,
Lucas deixa muito claro que Pedro fez essa análise que eu falei. E ele disse, olha, de dia não dá peixe, em mar alto não dá peixe. E eu sei porque eu sou profissional e eu vivo disso. E eu sei que hoje não dá peixe porque eu passei a noite toda pescando e não peguei nada. Mas sobre a palavra de Jesus eu vou. Glória a Deus. Quantas vezes o que falta para nós alcançar a nossa bênção é confiar na palavra de Jesus. Quantas vezes a gente fica se amarrando e fica pensando, mas não vai dar certo. Não, mas não tem lógica isso. A minha experiência diz que isso nunca funcionou. Eu já tentei outras vezes e não deu certo. E Jesus fica dizendo, faz o que eu te mando. Faz o que eu estou te pedindo. Confia em mim. E Jesus já vem criando conosco o relacionamento e ele já vem mostrando o que ele pode fazer e ele vem falando com a gente e ele já profetizou sobre a nossa vida e ele já mostrou que ele faz milagres e a gente vê pessoas ao nosso redor sendo alcançadas pelas bênçãos e a gente fica apegado ao nosso conhecimento, a gente fica apegado ao nosso racional. E aqui Pedro confiou e sobre a palavra de Jesus ele foi. E no versículo 6 diz assim, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que as redes começaram a se romper. E aí nós vemos o sinal de quem confia em Jesus. O versículo 7, e fizeram sinal aos outros companheiros. Um dos principais sintomas de alguém que está sendo usado por Jesus é querer compartilhar com os outros. Quando a gente é abençoado, irmãos, por qualquer coisa que Deus nos dá, salvação, cura, milagres, bênçãos, a gente não quer guardar aquilo só para nós. E foi o que aconteceu aqui. Eles chamam os seus companheiros, e os companheiros vão lá, ajudam eles, e enchem os 2 barcos de maneira tal que quase afundaram. Imagina a quantidade de peixes que eles pegaram, a ponto dos 2 barcos quase afundaram. Certamente uma quantidade de peixe suficiente para valer por dias e dias e dias de pesca. E aqui, quando eles voltam, Pedro prostra-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-se de mim, ou sai, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Meus irmãos, não há como, quando nós experimentamos a graça de Deus na nossa vida, quando nós verdadeiramente experimentamos o que é crer em Jesus Cristo e ver Ele operando algo extraordinário na nossa vida, não há como a gente achar que a gente merece isso. É impossível, porque a graça de Deus se manifesta de tal forma que nós somos confrontados com nossos pensamentos e nós podemos ver. E a única resposta que nós podemos para Deus é, eu não mereço isso. Foi a resposta que Pedro deu aqui. Eu não sei por que o Senhor fez isso comigo, eu não sei por que o Senhor resolveu me abençoar dessa forma, mas eu não mereço, eu sou pecador. E a gente pensa um pouco, Deus nos conhece, Deus sabe o que você pensou no dia de hoje, no nosso íntimo do nosso pensamento. E mesmo assim, Deus nos ama. Que amor extraordinário é esse? Eu e você sabemos o quão miseráveis nós somos, mas Deus nos ama. E Pedro experimentou esse amor e disse, afaste-se de mim porque eu sou pecador. E Lucas acrescenta no versículo 9, o espanto se apoderou dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E Lucas acrescenta no versículo 10, que Tiago e João, que eram companheiros de Simão, também estavam ali. E aí Lucas acrescenta a resposta de Jesus. E eu posso agora ouvir a voz calma de Jesus dizendo, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eu venho há tempo tentando me relacionar com você, eu venho há tempo falando com você e me mostrando para você. Hoje você sentou e ouviu a minha palavra. E hoje você tomou uma decisão de não mais confiar no racional, naquilo que você conhece, confiar na tua força, confiar no teu conhecimento. E hoje você fez uma decisão de confiar no que eu te mandava. E sob a minha palavra você foi o alto mar.
E você experimentou o que eu posso fazer. E agora que você já está pronto para acreditar no que eu vou te dizer, eu vou te dar uma outra notícia, Pedro. Agora eu vou mudar a sua vida. E eu não quero mais que você seja pescador. Agora você vai ser um pescador de homens. E agora, Pedro, você vai me seguir. E aí olha a resposta que eles dão, no versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Que maravilha. Que poder extraordinário é esse de alguém deixar tudo para seguir alguém. É somente o evangelho que faz isso. E graças a Deus, meus irmãos, que o mesmo evangelho que eles ouviram Jesus pregando naquele barco, nós estamos ouvindo hoje à noite. E nós pregamos esse evangelho. E o que eu quero é encorajar você. Se você chegou aqui triste, desanimado, talvez tentando fazer esforços para conseguir as coisas, baseado no seu conhecimento, baseado na lógica, eu quero desafiar você a crer no extraordinário de Deus nesta noite. E eu quero convidar você a se colocar em pé. Amado Deus, nós pregamos a sua palavra nesta noite, Pai. E agora, em nome de Jesus Cristo, eu apresento os meus irmãos, Pai. E apresento as nossas necessidades diante de Ti. E eu sei, Pai, que nesta noite o Senhor fará coisas extraordinárias. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar os meus irmãos que estão dando um passo em fé e sob a sua palavra, Pai, estão confiando nas suas promessas. E estão tomando uma decisão, Pai, de servir, de deixar de lutar com as suas forças, com o seu conhecimento, com os seus recursos e confiar em Ti, Senhor. E eu, em nome de Jesus, abençoo a vida dos meus irmãos. E te agradeço, Pai, por todas as bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.